Eu tenho certeza que você provavelmente já assistiu, ou pelo menos ouviu falar de Dragon Ball Super, e eventualmente sobre os diversos problemas dele. Seja as incoerências no roteiro, inconsistência na animação, ou até mesmo sobre os novos personagens e arcos serem ruins. E em muitos desses casos, alguém deve ter dito que o mangá era superior. Mas será que é assim mesmo? Nesse vídeo eu vou tratar sobre uma questão que eu vi ficar bem popular na gringa recentemente, mas não chegou ao Brasil. Pelo menos eu não achei tanta gente falando sobre isso. Que são os problemas do mangá de Dragon Ball Super. E é bom deixar claro que eu não vou falar muito do enredo nesse vídeo. É algo que eu quero deixar para um vídeo futuro e fazer uma comparação maior das duas adaptações quando o mangá atingir seu fim e decidir qual delas é melhor. É bom deixar claro que uma das maiores inspirações para esse vídeo veio de um canal chamado Totally Not Mark, então deve haver algumas semelhanças nos problemas que eu vou citar. Por favor, não me crucifiquem por isso. Bom, eu nunca tinha lido o mangá original de Dragon Ball, feito pelo próprio Akira Toriyama, então eu não tinha muito o que comparar quando eu vi o mangá de Dragon Ball Super pela primeira vez, e quando eu vi os traços inconfundíveis do Akira, pra mim aquilo era Dragon Ball, e desde sempre eu tive um pequeno problema com o mangá, ele era meio cansativo. Depois de algum tempo lendo, eu precisava sempre dar alguma pausa, e isso acontecia por causa de dois dos grandes problemas do Toyotaro. Acho que a melhor maneira de explicar o primeiro problema é com a frase "ele desenha demais". Bom, eu não sei como se chamam essas divisões do mangá, sabe, esses quadradinhos em português, então eu vou acabar mantendo o panéis. Bom, o mangá do Toyotaro possui panéis demais, seja para incluir reações desnecessárias de personagens ou cenas de luta, e com isso a tela fica cheia demais. Forma uma poluição visual nada agradável aos olhos. Ainda mais para quem lê digitalmente, isso sem contar a quantidade de diálogos que ele bota naquilo. É muita conversa desnecessária para um mangá de luta. Sendo bem sincero, os últimos capítulos que eu li, os últimos 4 ou 5 capítulos, foram todos em chinês e eu basicamente só fui olhando para as figuras e pulando para as próximas páginas como uma criança e compreendi basicamente tudo. Isso porque Dragon Ball não é e nunca foi uma série que necessitava de diálogos pesados ou muita explicação, um enredo incrível para poder manter a história, sabe? E eu devo dizer que eu consegui entender praticamente tudo sem ler nenhum diálogo. Recentemente eu comecei a ler o mangá do Akira e a diferença é gritante. As páginas são simples, porém é mais do que necessário, a luta é satisfatória, é prazeroso de acompanhar os desenhos. E como ele deixa os painéis grandes em uma pequena quantidade, ele acaba tendo maior controle sobre o traço. Você consegue facilmente distinguir a imagem sem dificuldade, e não é aquilo que você precisa observar por um bom tempo para entender, como mangás de Tokyo Ghoul ou Berserk, por exemplo. E isso leva a outros problemas. Como mangás na maioria das vezes se mostram em preto e branco, com tons de cor limitados, é necessário que o artista saiba equilibrar bem para não formar uma cena confusa e passar os sentimentos que ele precisa passar. Como por exemplo, uma cena mais bela, sentimental, alegre, é bem comum usar em tons claros, normalmente com poucos detalhes, e cenas pesadas possuírem diversos tons escuros e uma grande presença de preto. E mesmo que o Akira não usasse muito dessa variação de cor no seu traço, não era complicado entender o que ele tentava passar na cena. Já com Toyotaro, os tons de cor que ele usa no cenário muitas vezes se misturam com os personagens, o que dificulta para destacar o que realmente é importante na cena, o traço dos personagens, as lutas. Claro que em alguns casos ele usa bem a coloração para distinguir as transformações dos Saiyajins e alguns detalhes, mas tem diversos casos em que a cena parece vazia, não é tão chamativa como deveria ser, e assim ela acaba sendo menos memorável. Eu sinceramente não consigo lembrar de imagens marcantes do Torneio do Poder, apenas acontecimentos. Enquanto que ainda me é claro algumas das cenas do mangá de Berserk que eu li ano passado. E claro, uma outra questão importante é o problema... E claro, uma outra questão do Toyotaro é a autonomia... E claro, uma outra questão importante é o problema do Toyotaro em criar poses únicas ou representar a anatomia de uma forma correta. Em diversos momentos, as poses se repetem, sejam elas do próprio mangá ou de inspirações externas. É claro que muitos mangakas utilizam desse recurso, mas em alguns momentos a liberdade do Toyotaro me parece limitada. E tem diversas imagens, inclusive imagens falei certo, onde os personagens estão em uma pose no mínimo peculiar. Em conclusão, todos sabemos que o Toyotaro é muito fã de Dragon Ball, tanto do enredo quanto do traço, como a maioria de nós.
Eu particularmente compreendo isso bem, o traço do Akira é um dos meus favoritos de todos que eu já vi na vida, e ele até que fez um bom trabalho replicando o traço e até dando sua própria característica para ele. Você consegue perceber a diferença do traço dos dois lado a lado, porém ele não teve tanta experiência como mangaka profissional até agora, e não treinou muito das suas habilidades. E com tudo isso ele já conseguiu um trabalho de adaptar um dos maiores mangás mundialmente, com capítulos mensais ainda. É claro que a maioria dos mangás acabam sendo lançados toda semana, é um trabalho difícil, porém é claro que a inexperiência, somada com toda essa cobrança de Dragon Ball, não é algo bom. Existiram diversos momentos em que eu aproveitei deste mangá, não nego isso, tanto que acompanho todos os capítulos do lançamento, mas o Toyotaro ainda tem uma longa jornada para se tornar um ótimo mangaka. E eu espero poder acompanhar o desenvolvimento dele com uma obra original no futuro, e não apenas um novo Akira. Trocadilho com Jovem Brilhante, quem pegou, pegou. Mas bom, é basicamente isso que eu queria trazer nesse vídeo. É uma questão que eu tinha visto ficar muito famoso na gringa e eu queria comentar um pouco sobre ela, como um fã mesmo de Dragon Ball. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no meu próximo vídeo.